Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação diária da palavra, né? É uma grande graça estarmos juntos, né, novamente, para saborear, para experimentar a poderosa palavra de Deus, né? E antes de começar, né, vamos fazer o nosso sinal, né, a marca do cristão, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Convido você, por favor, se for possível, fechar os seus olhos e vamos rezar a poderosa oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, e santiamente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Antes de começarmos com a palavra de Deus aqui, a leitura da palavra, né, a proclamação da palavra, convido você, por favor, né, a compartilhar nas suas redes sociais aí, né, no Instagram, Facebook, né, se você usa ainda Facebook, YouTube, né, e também, né, compartilhar no grupo da família, aí, do WhatsApp, né, enfim, compartilhar nas suas redes sociais e nos ajudar para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, mais almas. Amém? Combinado, hein? Então, compartilha lá no grupo lá. E agora vamos começar mesmo com a palavra de Deus, né? Que é o mais importante, o melhor para a nossa vida, né? Nós vamos hoje, nesse momento, refletir com a palavra de Deus, né? No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Vai estar aparecendo para você a passagem bíblica, né? E a palavra de Deus nos diz o seguinte: naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós poderíamos falar sobre... Tem vários nuances da palavra que nós poderíamos estar falando, né? O nosso tempo sempre é breve, né? Para falar da palavra de Deus, né? Eu quero me concentrar apenas, tá? Nós poderíamos falar aqui sobre o que é o Filho do Homem, sobre a questão dele ser o Senhor do sábado, sobre o contexto que estava acontecendo ali, sobre a situação que acontecia no Antigo Testamento, enfim, muitos detalhes. Nós não vamos ater a tudo isso agora. Para nos auxiliar no nosso momento de oração que vamos fazer daqui a pouquinho, né? Nós vamos se ater ao versículo 7, que diz: se tiveres compreendido, Jesus falando para os fariseus, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não tereis condenados inocentes, tá? Então, o núcleo da palavra aí desse versículo é Jesus falando que ele quer a misericórdia, né? Ele quer a misericórdia e não o sacrifício, tá? Lógico, tem ressalvas quanto a isso, mas assim, a misericórdia que Jesus está falando aqui, né? Para entender melhor, porque às vezes a gente tem de misericórdia como se fosse uma conduta omissiva diante de tudo aquilo que acontece de errado no mundo, né? Como se fosse um salvo-conduto, né? Pra tudo que é sacanagem que acontece aí, né? Então, assim, imagina só, a pessoa faz o mal, a pessoa faz algo negativo, ruim, né? E gera uma consequência na vida de muitas pessoas. Por exemplo, a pessoa vai lá e ela mata alguém, né? Aí falou assim: nossa, Johnny, a pessoa matou alguém, né? Então aqui a palavra de Deus, Jesus está falando que quer misericórdia, não sacrifício. Então a gente não pode condenar aquela pessoa. Essa é uma visão distorcida, ideológica, distorcida do que é a misericórdia. Essa não é a misericórdia daquilo que Jesus está falando aqui. Não é disso que Jesus está falando, né? Então não é que ele não quer nenhum sacrifício, não é que não vai existir consequências. Não. As consequências vão acontecer. A pessoa que, por exemplo, cometeu um crime, matou alguém, né? Ela tem que responder, né, do âmbito criminal. Se ela, né, for condenada mesmo, tem que pagar, ter a pena dela. Enfim, as consequências,
né? E essa é a lógica, né? É isso que tem que acontecer. Então Jesus não está pregando aqui, Jesus não está falando aqui, né? Proclamando que tem que acontecer injustiça no mundo, né? E tem uma misericórdia enlouquecida, né? Não é disso. Essa é uma visão distorcida. Talvez você está perguntando, Johnny, mas tá, então, se misericórdia não é perdoar tudo a qualquer instante, todo momento, a todo instante, não é essa visão omissiva, enlouquecida, o que é então misericórdia? Aí vamos adentrar novamente o significado, a etimologia, o significado da palavra. A palavra misericórdia, para a gente entender melhor o que é isso, ela deriva do latim miséria ou miser, que significa miserável, infeliz, e cor, que significa coração. Então, misericórdia, né, é como se fosse a pessoa sensibilizada, é um coração compassivo, é um coração que compadece da miséria alheia, da dor alheia, da infelicidade alheia. É compadecer-se do sofrimento do outro. A misericórdia, ela primeiro é esse movimento interior que tem acontecendo no meu e no teu coração diante da outra pessoa que tá sofrendo, tá triste, tá numa situação de debilidade, da gente se compadecer, sofrer também com a dor do outro. Não apenas se colocar no lugar do outro, mas fazer um movimento interior, começando sim se colocando no lugar do outro, mas fazendo um movimento interior de sofrer as dores do outro. Porque o outro também é meu irmão. O outro também é um filho amado. As pessoas que mais nos machucam, aqui eu vou dar um passo além, tá? As pessoas que mais nos machucam e mais nos ferem na nossa vida, as pessoas que mais te machucam e mais te feriu, nós temos que agir com misericórdia com essa pessoa. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Não significa que nós devemos apagar todos os erros e agora aquilo de ruim que aconteceu comigo, as faltas vão ser apagadas e acabou. Não, não. O que aconteceu de errado, tu continua sendo errado. E se requer consequências no âmbito da lei, tem que acontecer, né? É justo. Porém, a misericórdia me permite olhar para a pessoa como um filho amado de Deus. Reconhecer que ela é filha amada de Deus, que Jesus sacrificou, morreu na cruz por ela. Isso me ajuda ao fazer esse processo de misericórdia, de olhar com compaixão, com o coração que se compadece da miséria do outro, como diz a própria origem da palavra, me coloca numa condição de poder perdoar as pessoas que me ofenderam. Não significa que ela não vai ter que assumir as consequências do seu erro, mas de perdoar, de liberar o perdão. Quantos de nós temos dificuldade de perdoar porque a gente se coloca numa atitude de juiz diante das pessoas e condena as pessoas? Enquanto Deus, que é Pai misericordioso, sempre se compadece de nós, sempre se compadece de mim e de você. O que Jesus pede na palavra, e ele diz isso, né? Ele diz assim, eu quero misericórdia e não sacrifício. E na tradução da Jerusalém, da Bíblia Jerusalém, ela fala assim, né? Não condeneis os que não têm culpa. Né? Na Neo Vulgata fala, não condeneis os inocentes. Então, às vezes a gente pode cometer grandes, né, injustiças. Porque nós nos colocamos como juiz diante das pessoas. E não nos colocamos na postura de misericórdia, de amar as pessoas. Falar que ama as pessoas sem ter esse processo de misericórdia, de se compadecer, do coração que se compadece da miséria alheia, do sofrimento do outro, é hipocrisia. Eu amo a pessoa, mas não consigo me compadecer da miséria, do sofrimento do outro. Então não ama. Né? É um amor que é meramente da boca para fora. E o Senhor nos chama a assumir esse processo interior, começar esse processo interior de misericórdia na nossa vida. Para isso eu convido você, meu irmão, mais do que a teoria, né? Começarmos a vivenciar no nosso dia a dia. A começar com esse breve momento de oração. Se for possível, convido você a fechar os seus olhos. E de olhos fechados, caso seja possível, convido você a se colocar diante de Deus. Desse Pai misericordioso, que nos entende e nos ama, que sente o meu e teu sofrimento, a minha e a tua dificuldade, e que mesmo assim nos perdoa, mesmo assim nos convida a recomeçar. Vai entregando ao Senhor todas as pessoas, a Jesus, todas as pessoas que feriram o teu coração, que machucaram com palavras e com atitudes o seu coração e a sua vida. Vai pedindo para que Jesus te dê a graça de ter esse coração misericordioso, de se compadecer do sofrimento do outro e de assim poder amar essa pessoa e liberar esse perdão. Assim vamos ser mais livres. Seremos mais livres. Amém?
Amém. Glória a Deus, né? Te vejo na próxima, tá? Com a graça de Deus. Até mais.